Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal A Arte de Viver. Vamos fazer hoje algumas reflexões, vamos pensar um pouquinho sobre um texto que eu encontrei no livro Praticando o Poder do Agora. Eu vou deixar a referência depois para vocês aí para o caso de vocês quererem consultar, mas eu queria só levá-los a algumas considerações de aplicações práticas no dia a dia desse material publicado e que nos faz entrar em contato com esse maravilhoso poder do agora, o poder do presente, a presença eu sou no instante em que nós nos encontramos. Vamos falar basicamente sobre o poder criativo da mente. Quantas vezes por dia na sua vida, nós, na minha vida também, naturalmente, nós às vezes nos encontramos, nos deparamos com algum tipo de situação, com algum tipo de problema, algo que precise de uma solução. E normalmente o que nós fazemos é ficar pensando, buscando alternativas, buscando soluções, buscando formas de se resolver aquele determinado problema. E muitas vezes parece que ao invés de resolver, ele cresce e não tem uma solução. É como se nós entrássemos num ciclo mesmo de início, meio e fim, vicioso. E ele acaba não encontrando a solução por si só. Muito pelo contrário, muitas vezes gera frustração, gera uma série de expectativas não cumpridas e muitas vezes leva à solução. Eu vou me remeter novamente um pouco à minha experiência no passado. Alguns talvez saibam, naquele período de 2010, 2011 mais ou menos, eu tive e passei por um processo de depressão, dadas as condições que eu estava naquele momento da minha vida, e eu fui parar no hospital. O meu inconsciente simulou naquele momento um tipo de doença inexistente, era doença emocional, e eu passei 5 dias internado, quando o médico, com a sua sensibilidade, veio conversar comigo e disse: olha, todos os exames que nós fizemos, não constatamos nada justifica essas dores que você está declarando, que você diz que tem, mas eu não descarto a possibilidade de você de fato estar sentindo estas dores. No entanto, estas dores são muito mais, a meu ver, isso palavras dele, emocionais do que uma dor prática, objetiva que esteja afetando o seu corpo. Na psicologia a gente sabe, através da psicossomática, que a dor da alma afeta fisicamente, afeta o corpo. E nós temos esta capacidade de gerar este tipo de mal interno que afeta o nosso físico. Eu estou dizendo isso por quê? Porque ali, naquele instante, foi mais uma das lições, apesar de ainda estar envolto naquele estado depressivo, eu comecei a entender o poder da criação mental que nós temos. Se a minha mente é capaz de produzir dor no meu corpo, se ela é capaz de me imobilizar e ela é capaz de gerar mais problemas a partir de um problema às vezes pequeno, significa que o inverso também é verdadeiro. Significa que eu também tenho o poder de agir na contramão a estes problemas. E o poder do agora vem nos trazer uma possibilidade, uma experiência bastante interessante que, se praticada, ela vai minimizando ou vai mitigando, vai tirando estas arestas negativas da nossa inconsciência, da nossa mente, e trazendo uma expansão de consciência um pouco maior. A proposição que ele faz, como eu cheguei nesse estado, na verdade, diante de uma série de problemas que eu estava vivenciando naquele momento, eu ficava com a minha mente em giro, em redemoinho, em looping, né, como se diz, constante. E esse looping fazia que eu não
enxergasse a solução dos problemas. Ao contrário, a cada problema que eu tinha, eu agregava outro, agregava outro, agregava outro, e naturalmente eu, de uma série de expectativas de potenciais soluções que não aconteceram naquele momento, eu gerei uma série de frustrações por conta disso. E eu gerei expectativas em relação a mim, em relação àquilo que eu queria fazer, em relação a tudo que eu queria fazer, e passei a gerar também expectativas nas outras pessoas. Há um grande potencial de frustração quando eu deposito no outro a minha expectativa. Quando eu jogo para ele a resolução de problemas, a resolução de soluções. Porque o outro não está sentindo aquilo que eu sinto de fato. Então ele não tem esse poder de interferir diretamente na minha vida. Não é que nós somos sós, não é isso que eu estou dizendo. Nós sempre temos, e eu descobri isso com o passar do tempo, a presença divina junto com a gente. E esta presença divina faz com que a nossa vida tenha significados, e através desses significados nós conseguimos construir uma nova forma de atuar, uma nova forma de ver a vida e de ver o mundo. E principalmente, de agir no mundo. O que, na época, eu ainda não tinha lido esse livro, mas o que na época eu entendi, eu falei, bom, eu preciso silenciar a minha mente. Então, quando eu me vejo diante de um problema, ao invés de ficar buscando, através do pensamento, uma série de soluções que aparentemente podiam resolver a minha condição naquele momento, e no seu caso também a sua, eu gerava mais expectativas, gerava mais frustrações e gerava mais ansiedade. A ansiedade é basicamente por um futuro que ainda não existe. Eu jogo no futuro a possibilidade de uma solução sob muitas vezes o nome de esperança, mas de senso prático muitas vezes não tem absolutamente nada. O que esse material nos orienta é, quando você estiver diante de um problema, por menor que ele seja, ao invés de você ficar praticando mentalmente, rebominando na sua cabeça, rebominando é um termo antigo ainda, né? Enfim, para quem tinha fita cassete, mas enfim, ficar processando o tempo todo a busca de uma solução, recolha-se em silêncio. E de novo, como eu sempre digo, não é um processo de silêncio por horas a fio. Recolha-se, silencie a sua mente. A partir desse silêncio que você está se autoimpondo, você vai, assim que você retornar, você vai enxergar o problema sob uma outra ótica, de uma forma diferente, de uma forma, às vezes, tão pueril que você vai chegar e falar assim, bom, se não tem solução, solucionado está. Se não tem resolução, resolvido está. Quando você silencia a mente nessa busca de solução de alguma coisa, fica muito mais objetivo o encontro destas alternativas. E às vezes vai nos surpreender porque as alternativas vão surgir naturalmente. O que o texto propõe é que nós sejamos como se fôssemos cientistas, observadores, analíticos e estivéssemos olhando uma situação de fora, sem que esta situação tivesse diretamente alguma coisa relacionada com a nossa vida. Eu tiro a emoção, eu tiro o sentimento daquele processo, daquele contexto, me afasto e começo a observar todas as nuances daquilo por uma ótica mais científica, objetivamente, por uma ótica mais serena, objetivamente. E toda vez que eu me coloco na observação de uma determinada situação, a partir desta observação eu começo a resolver as questões de uma forma muito natural, objetivamente, muitas vezes de uma forma muito natural. Este processo ele envolve o silenciar para buscar a solução de algo, ele envolve literalmente o corpo todo. É como se nós, e todos vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de observar, uma criança quando dorme, um nenê pequenininho. Se nós observarmos, ele respira, inspira e expira
praticamente com o corpo inteiro. É o corpo inteiro que está em ação, e a partir desta ação de respirar, o corpo inteiro está conectado àquilo. É um processo muito bonito, eu já tive a oportunidade de observar isso nos meus filhos, nas minhas filhas, enfim. E é muito bonito, porque é o corpo inteiro que está respirando, não é apenas o nariz ou o pulmão, é o corpo inteiro que está num processo natural de respiração. A orientação vem exatamente nesse sentido. Tem um problema, traga o problema para dentro, para o seu interior, sinta este problema, tente localizar onde no seu corpo ele se posiciona. Às vezes ele se posiciona no pulmão, às vezes no cardíaco, às vezes na perna, às vezes no braço. Existem vários lugares que o corpo, a situação específica ou o problema que precisa de uma solução, ele vai se alojar. Se você conseguir se conectar a isso, é sentir, não é direcionar, ou direcionar para a minha perna, não. Sinta onde este problema está causando o maior desconforto para você. É como se você parasse de pensar com a cabeça e passasse a pensar com o corpo inteiro, mas buscando o silêncio da mente. Novamente, nós temos que, quando o silêncio acontece, ele acontece em fragmentos entre pensamentos. E é exatamente nesse fragmento de silêncio entre pensamentos é que a solução vai ser apresentada, é que você terá a maior disponibilidade de energia para que aquilo de fato aconteça. A recomendação desse texto é que quando você silenciar a tua mente e você retornar ao problema, você vai observá-lo com um outro olhar. Um outro ponto, e que isso afeta principalmente nós que já estamos aí com 50 e poucos anos e tudo, enfim, não que os jovens não tenham isso, mas tem, é pensar como é que nós recebemos as informações das novidades, do novo. Nós precisamos efetivamente estar abertos, completamente abertos, a nossa alma abertas a essas novidades, todas elas sem exceção, a um novo modelo de pensar. Quanto mais certezas e convicções eu tenho, mais difícil se torna a minha ascensão, a minha evolução. Porque se eu tenho uma convicção plena, é assim, eu estou fadado a um curto tempo a observar que aquela minha convicção talvez não fosse a mais adequada, não fosse a mais correta. Quantos de nós já não passamos por isso? Já tivemos a exposição das nossas verdades moduladas ou modeladas por um pensamento novo que entrou em confronto e nós acabamos em função disso, ficando para trás. Seja profissionalmente, seja nos relacionamentos amorosos, afetivos, seja na relação com os filhos, seja na relação com os parentes, com amigos e todo esse composto de relacionamentos que nós temos. Profissionalmente é um desafio constante. Neste momento, quem não se adaptou às tecnologias provavelmente está tendo uma série de problemas, então precisa haver uma adaptação a estas novas tecnologias. Quem não desenvolveu a ideia de que talvez seja possível a existência de outros seres em outros planetas, talvez daqui a pouco sofra um impacto muito grande por conta de todos esses avistamentos que estão acontecendo mundo afora. Excetuando-se, claro, as sondas, os satélites que são enviados constantemente, enfim, mas existem, e todo mundo pode pesquisar, já avistamentos que vêm de fora do planeta Terra ou que vêm de uma outra dimensão. Estou dizendo que é preciso que a nossa mente esteja aberta para receber estas novas orientações, estes novos conceitos. A mente aberta, conectada ao silêncio interno na busca de soluções, torna o processo de construção do uso criativo da mente muito mais eficaz e muito mais eficiente. Naturalmente, você talvez possa estar se perguntando, mas o que eu faço com todas as minhas crenças, né? Ou tudo aquilo que eu aprendi até o dia de hoje? Nada disso é descartado.
Nada disso precisa ser jogado fora, não. Use isso como uma referência de construção da sua personalidade até hoje, mas amplie a possibilidade de opções que você pode se dar na relação que você estabelece com o mundo e com as pessoas que estão à sua volta. Quando nós nos abrimos para estas novas possibilidades, não fechando nenhuma porta, vamos retornar aqui ao campo da potencialidade pura, já explicado em vídeos anteriores pelo Deepak Chopra, você se conecta a esta interação harmoniosa constante através da mente cósmica e da mente humana, na lei da potencialidade pura. Todas as potencialidades estão abertas. E se todas as potencialidades estão abertas, é possível que você, dentre estas possibilidades, faça a escolha por uma delas. Lembre-se, não escolher também é escolher. Quando eu não escolho, eu estou fazendo a escolha de não escolher. Só que, naturalmente, isto vai nos deixar à mercê da decisão de outros. Isto vai nos deixar sempre um passo atrás, se é que eu posso dizer dessa forma, talvez não seja a melhor expressão, mas sempre vai nos deixar alheio ao que está efetivamente acontecendo no meio em que nós estamos inseridos. Desta forma, a recomendação, através inclusive da psicologia junguiana, da psicologia profunda, é mergulhe no seu interno, no seu inconsciente, nos seus arquétipos. Visualize, vislumbre aquilo que você precisa fazer, algum tipo de alteração, e busque o silêncio para se conectar com isso. Você já parou algumas vezes apenas para observar o céu? Observar uma planta em silêncio, com tudo desligado? Você já parou muitas vezes para olhar, apenas observar o seu animal de estimação? O seu gato, o seu cachorro, o seu pássaro, eventualmente, se você os tiver? Você já parou para observar a criança brincando? Apenas observar. Como um processo de contemplação, sem julgamento, abstraindo-se daquela ânsia que nós temos de classificar, de criar um carimbo sobre determinada situação. Isto é certo, isto é errado, isto é justo, isto é injusto, fulano está certo, fulano está errado. Apenas agindo como observador de todas as situações que vão ser colocadas à sua frente. E a partir deste papel de observador, de observadora, você vai poder agir, porque a partir daí você tem dados suficiente para saber se aquilo é positivo para você ou se não é. E vai ser, inclusive, muito mais estabelecer uma relação mais humana com o outro. O outro, normalmente, espelha, ele é um espelho daquilo que eu vejo nele. E ele é a grande medida, muitas vezes, para as nossas tomadas de decisão. Se eu critico em demasia alguém, porque ela tem o defeito A, o defeito B, o defeito C, provavelmente, não é uma lei, não é uma regra, mas provavelmente, eu estou vendo nela aquilo que está em mim. E se eu estou vendo nela, nesta pessoa, aquilo que está em mim, eu não preciso trabalhar a outra pessoa, eu preciso trabalhar a minha relação com ela, voltar para dentro, fazer uma análise justa e pura em relação a tudo aquilo que está acontecendo à minha volta e à sua volta também. Era isso. E você? Como é que fica a sua relação com esse uso criativo da mente? Como é que você trata os problemas? Como é que você se posiciona em relação a tudo aquilo que precisa ser construído à sua volta? Você faz alguma crítica, faz um pré-julgamento, consegue parar alguns minutos, 10, 5 minutos, tempo suficiente para fazer uma introjeção, uma reflexão interna a respeito daquilo que está acontecendo? Muito bem. Agradeço a sua presença por aqui, deixa aí seus comentários sobre esse nosso vídeo de hoje. E eu estou concluindo o material a respeito do Arcanjo Miguel, provavelmente já no domingo. Nós devemos iniciar uma semana, 7 dias direto, com o trabalho do Arcanjo Miguel. Eu fui inspirado, mas eu estou brincando, e brincando mesmo com ele, com o Arcanjo Miguel, porque ele deixou o trabalho físico para que eu realizasse. Naturalmente, faz parte da minha evolução, do meu processo de crescimento e desenvolvimento. E eu aceito essa tarefa amorosamente. Então, a partir deste domingo, provavelmente do próximo domingo, eu já terei construído todo
essa ideia, esse conceito, e a partir daí poderei compartilhar com vocês. Então teremos uma semana intensa na próxima semana com meditações e vibrações efetivas do Arcanjo Miguel, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, clica aí no sininho para receber todas as nossas notificações, e se você gostou, curta, compartilhe e mande aí o seu recado através dos comentários. Fica na paz, eu agradeço a sua presença por aqui, sou muito feliz com a participação de todos vocês, tenho várias pessoas que são frequentes nos comentários, eu fico muito grato, honestamente, sinceramente, eu fico muito grato quando eu vejo algumas pessoas que participam costumeiramente. Eu não consigo responder a todos os comentários, mas eu vou lá, dou um coraçãozinho e agradeço para vocês através desse coraçãozinho, tá bom? Recomendo a leitura deste livro, Praticando o Poder do Agora. Se você tiver oportunidade, adquira, está à venda nas grandes livrarias. Fica na paz e que nós tenhamos um grande dia, um dia amoroso, um dia iluminado, e que na relação com as pessoas que estão à nossa volta, que a gente consiga praticar. É fácil? Não é, mas a gente consegue. Com um pouco de esforço, a gente consegue praticar aquilo que a gente diz que faz. Tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até já!